Olá, boa tarde, ouvinte do programa Tarde Total. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. E hoje tenho a honra de entrevistar o pastor José Hilton Silva de Lacerda, pastor Zildo, nascido em 30 de março de 1963, casado há 34 anos com Francisca Ferreira Silva, conhecida como Neto. Tem 4 filhos, Joedna, Joelma, John Hilton e John Nilton. Suas qualidades: inteligente, criativo, autodidático excelente, companheiro, fiel e seguidor de Cristo. Ele é cursado em informática, web design, jornalista online, vigilância eletrônica, refrigeração e ar-condicionado, administrador de empresas e contabilidade, auditoria interna. E é um prazer enorme estar com ele, né? Ele que tanto faz entrevista com várias pessoas. Hoje ele está sendo entrevistado aqui pela Rádio Coremos FM no programa Tarde Total. Ele também é cursado em formação pastoral, terapia família sistêmica, psicologia pastoral, palestra para casal. Pastor Zildo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Melo. Saúdo você com a paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem. É um prazer enorme receber você aqui no programa Tarde Total. O prazer é meu, Melo. Fale um pouco sobre a sua conversão. Quantos anos faz que você já é crente? E o que foi mais difícil no início da sua conversão? Uma boa tarde também para os internautas, né? É um prazer enorme estar com a Mary Feitosa aqui, essa guerreira da comunicação através do rádio, né? Com uma audiência espetacular em todas as tardes com o programa Tarde Total, e também tem uma audiência bastante significativa nos domingos, né? Eu até fiz outro tempo uma enquete para ela e ela foi tida como a melhor apresentadora do domingo, né? Não sei, nem lembro nem o nome do programa. É Domingo Total. Domingo Total, né? E para mim é um prazer enorme estar com ela aqui, né? Eu gostaria de dizer, irmã, que sobre a minha conversão, eu procurei me encontrar com Jesus no momento em que eu passava por um período muito difícil, né? Muito difícil na minha vida. Eu estava próximo, ou pretendendo, planejando até uma separação do casamento, né? Isso nos primeiros anos de casado, né? E quando eu busquei uma saída, a única saída que eu encontrei foi procurar um pastor e pedir orientação, né? E ele, passando o versículo bíblico para mim, eu procurei examinar a palavra de Deus. E isso me levou até a igreja. Isso não salvou só a minha vida, a minha alma, né? Mas salvou também o meu casamento. Hoje estamos com 34 anos casados, né? E eu acredito que agora até que a morte os separe, né? Mas eu fazia muita polêmica no casamento, e isso estava nos trazendo um transtorno muito grande, né? E além de eu salvar o meu casamento, o meu relacionamento, eu passei a participar do povo de Deus, né? Que busca e almeja ter um encontro com o Senhor nos céus. Isso foi o melhor de tudo, né? Foi ter certeza de salvação. Aceitei Jesus no dia 6 de abril de 1989, né? Estou com 30 anos de evangelho, graças a Deus, muito satisfeito com essa vida que Jesus tem nos proporcionado. Graças a Deus, né? Pastor Zildo, quando foi o chamado para o ministério? Desde quando e como está sendo essa experiência? Mary, eu digo assim, que o meu chamado para o ministério se deu logo após a minha conversão. Pelo fato que eu não iniciei uma caminhada evangélica já ministrando, trabalhando na igreja, tendo responsabilidade, mas interiormente eu já senti o chamado, a responsabilidade para fazer alguma coisa para Jesus, né? Como eu disse, além de eu ter salvado o meu relacionamento quando eu aceitei Jesus, né, ele fez com que eu conhecesse as coisas de Deus com um amor tão profundo que, ao ler as cartas Paulino, ao ler as instruções que Paulo dava para Timóteo, eu lia e sentia como se Paulo estivesse dando aquelas instruções para mim mesmo, para que eu fosse um obreiro aprovado, para que eu fosse irrepreensível, para que eu fosse uma pessoa que soubesse administrar
o meu lar, conforme a Bíblia diz, para que eu pudesse também um dia administrar também a casa de Deus. Então eu acredito que o meu chamado interiormente já foi a partir do momento da minha conversão, os primeiros cultos, os primeiros ensinamentos que eu ouvi, né, eu já passei a ter esse chamado. Inclusive com um ano e pouco eu já fui consagrado ao diaconato. Então, e a sua experiência como pastor? Você poderia falar um pouco? Como pastor, eu digo que é uma experiência nova, né? É uma coisa, como pastor atuante hoje, né? É uma experiência nova. A gente está trabalhando com uma igreja, tem poucos membros, é um ministério, podemos dizer que está uma igreja que está iniciando agora, né? Eu já entrei com um grupo de irmãos que já são amadurecidos, né? Já exige um pouco de experiência para que possa manter a integridade, a união, né? Manter o vínculo, um corpo em si, sem que haja, digamos assim, discórdias e assim por diante, né? Eu acredito que eu estou tendo uma experiência maravilhosa e sempre lembrando do meu líder, que foi uma pessoa exemplar, é uma pessoa exemplar, um homem de garra, não é um homem cursado superiormente, mas é um homem que Deus lhe deu inteligência e capacidade administrativa, que é o pastor Edivaldo Diniz, da Igreja Filadélfia Pentecostal. Eu estou maravilhado com os ensinamentos ou até com a maneira como eu observava ele exercer o seu ministério. Certo. Muito bem. Qual o nome da sua denominação e ou igreja atual? Bom, eu fui cristão, aceitei na Igreja Filadélfia Pentecostal e posso dizer que tenho 28 anos de Igreja Filadélfia, né? Eu tive uma saída, passei uns poucos meses na Assembleia de Deus, uns poucos meses, voltei para Filadélfia e depois de um tempo eu passei uns 2 anos ou 3 anos na Igreja Revelação de Deus, mas voltei para Filadélfia. E posso considerar que a minha jornada cristã foi na Filadélfia por cerca de 28 anos, né? E agora, há pouco tempo, que eu fui chamado para pastorear nesse novo ministério, que é a Igreja Deus é Fiel, uma igreja do Ministério Deus é Fiel na responsabilidade do pastor presidente Deilton Monteiro, né? E hoje eu estou congregando nessa igreja, atuando como pastor nessa igreja. Eu considero um ministério abençoado, né? Estou feliz, estou satisfeito com as atividades. Pastor Zildo, todos nós enfrentamos dificuldades, né? Tanto na vida secular como na vida cristã. Mas qual desafio você tem enfrentado na sua caminhada cristã, na sua caminhada como pastor, na sua caminhada ministerial? Bom, Mel, eu costumo dizer e pensar comigo mesmo, talvez outra pessoa não falasse da forma que eu estou falando, certo? Mas o maior desafio que eu enfrentei na minha vida, na minha caminhada cristã, ministerial também, podemos dizer, foi a mim mesmo. Vencer a mim mesmo, né? Porque se nós olharmos para 8 de Romanos, ali onde o escritor ele mostra as nossas duas naturezas, né? A gente vive constantemente travado em uma guerra espiritual, né? O espírito cobiçando contra a carne e a carne contra o espírito, né? Não é que eu queira dizer que eu não tenho um desafio, algum irmão que possa me perseguir, às vezes a liderança não aprova as atitudes, porque também não é a minha oportunidade, é a oportunidade da liderança. Se a gente às vezes tenta empreender de alguma forma, se não coincidir, quer dizer, pode acontecer algumas coisas que se tornem desafio para mim. Porém, eu não considero desafio, são coisas que a gente supera, que a gente aprende, que a gente contorna, né, que a gente passa, mas o desafio de vencer a si mesmo é um desafio constante, porque a natureza humana está dentro de nós e nós queremos viver segundo a natureza espiritual, né? E podemos dizer que temos vencido até hoje, né? Esse desafio é um desafio um pouco, podemos dizer, contínuo, né? Por toda a vida, né? Por isso que a santificação também é algo contínuo, né? A gente nunca é perfeito, estamos marchando para isso, né? Tentando alcançar o direito de salvação, ou ser alcançado pelo arrebatamento da igreja, mas é o maior desafio, não só meu, acredito que de toda pessoa, que alguns não querem confessar porque acham que são super-homem,
né? Ou quer esconder o seu lado, a sua fraqueza. Mas todos nós temos fraquezas, né? E eu acredito que o meu maior desafio é vencer a mim mesmo. Estamos vencendo, pela graça de Deus, né? Pastor, as igrejas de hoje está diferente do tempo em que você se converteu? Mary, eu gostaria de falar que não é nem para se comparar, né? Quando nós aceitamos o Evangelho, digo nós, a minha família toda aceitou na mesma época, poucos dias depois a minha esposa se converteu, minha irmã se converteu, meu cunhado e outras pessoas pertencentes ao nosso convívio, né? E a gente escutava o pastor pregar a palavra, a gente escutava o testemunho de um irmão, a gente aceitava aquilo como se fosse Paulo, como se fosse Pedro, né? Como se fosse o próprio Jesus, porque sabia que eles estavam falando baseado nas Escrituras. A gente aceitava e se submetia, né? A igreja era fervorosa, a igreja tinha amor, a igreja tinha uma fraternidade melhor, né? A igreja recebia mais o poder de Deus, né? E hoje não, hoje é diferente. A gente prega, as pessoas só querem saber daquelas mensagens que lhe promove o bem-estar, que satisfaz as suas necessidades, né? Dispensa os versículos que corrigem, né? Não aceita, muitos dizem, eu não me submeto a pastor, sabendo que a própria Bíblia, ela orienta que a gente deve se submeter aos pastores, porque eles velam pelas nossas almas como aqueles que hão de dar conta delas a Deus, né? Porém, a igreja de hoje não, ela é seletiva, ela só quer aquela parte que satisfaz o seu ego, né? E não a vontade de Deus na vida do cristão. Não quer ser servo, só quer ser servido, né? Isso é uma realidade, né? Se falar de usos e costumes, Deus do céu, há uma diferença de doutrina tão grande, mas não é tanto o fato que nos leva à salvação, mas a diferença da igreja de antes, isso eu não estou falando nem da igreja primitiva, né? Que a gente falar na igreja primitiva, lá era uma coisa totalmente santificada, separada, né? A igreja de hoje não quer se submeter a uma exigência doutrinária simples, onde a igreja primitiva, ela se submetia o quê? O Coliseu, né? Era devorada pelos leões por amor a Cristo, né? Eram queimados nas fogueiras, como no tempo de Nero, serviam de tocha humana, né? E assim por diante. A igreja de hoje, como diz o pastor Paulo Júnior, é uma igreja fraca. Não 100%, porque existem os remanescentes que são pessoas que se entregam totalmente. Existem os pontos negativos também nas igrejas, né? O senhor poderia citar alguns? Nos dias atuais existem pontos negativos tanto no corpo em geral quanto nas próprias administrações, né? As igrejas de antes não davam muita ênfase à vida secular, não se preocupava tanto com política, com posição, com arrecadação. A igreja não se preocupava tanto com isso. Os membros também, eles não se davam a tanto luxo, a tanta vaidade, né? Eram pessoas que procuravam estar sempre na igreja, nos cultos, nas orações e assim por diante. Quer dizer, os pontos fracos de hoje é a falta de compromisso que a igreja não tem com Deus como tinha antigamente, né? Os líderes também, falta aquele trabalho puro, sincero, que está voltado para a igreja como um corpo todo, sem exceção, entre grandes e pequenos, entre ricos e pobres, né? Isso era método da igreja. Por sinal, os ricos da época vendiam tudo o que possuía e davam para a igreja repartir com os que tinham necessidade. Quer dizer, eu estou sendo até um pouco pesado nas palavras para o corpo cristão de hoje, né? Mas é uma realidade, né? Os pontos fracos que eu encontro na igreja são isso. Então, agora mudando um pouco de assunto, como surgiu a ideia, né, da criação da Rádio Sol Gospel e em que ano? Melry, esse projeto da Rádio Sol Gospel, eu fazendo o programa, tudo que eu faço, que eu pertenço, que eu me envolvo, eu sempre quero aprender um pouco sobre aquilo, estudar, cursar sobre aquilo, fazer parte e não ser dependente de informações concernente àquela atividade, né?
aquele momento, seja aquela organização. Eu nunca gostei de ficar dependente de informação. Eu sempre gostei de se igualar as pessoas no conhecimento conforme a necessidade atual, né? E fazendo programas no rádio, e observando também programas pela internet, eu digo, eu quero ter a minha própria rádio, que eu faça a minha programação e que as pessoas estejam disponíveis para eles 24 horas no dia. A gente faz os programas, eu faço programa na Guaranas FM, na rádio que você trabalha como radialista, e faço programas na minha rádio, que é a Só Gospel, né? Mas a gente faz um programa uma vez por semana, uma hora por dia, 40 minutos, mas o meu objetivo é que eu tivesse um material que ficasse 24 horas disponível. Toda hora que as pessoas sentissem vontade, fosse lá, baixasse o aplicativo e estivesse ouvindo a rádio, né? Isso ocorreu no ano... tem 3 anos que essa rádio está no ar, né? Ocorreu no ano 2016, no início do ano 2016. Sobre o quadro de entrevista que o senhor realiza na Rádio Só Gospel, como acontece? Olha, esse quadro de entrevista eu achei interessante para que somasse conteúdo na Rádio Só Gospel. E como eu fazia o programa da Aquaremas FM, eu digo, vou fazer ao vivo para que seja transmitido pela Aquaremas FM. Eu fazia o programa nessa época na Só Gospel, e o diretor da rádio, Aquaremas FM, se conectava à minha rádio pela internet e transmitia, né? Eu digo, vou arrumar mais subsídio para enriquecer mais o meu programa, né? E o que eu fiz? Eu comecei a ligar para cantores, para pastores, para evangelistas, né? Pregadores, e eu fazia entrevista com eles por telefone, né? E fazendo essa entrevista por telefone, a gente já colocava no ar, ao vivo, né? Só por telefone. E depois me veio a ideia de, não, isso não vai ficar por aqui, vamos levar para o vídeo, levar para as redes sociais. Hoje a internet expandiu, é uma ferramenta poderosa, a gente pode divulgar o evangelho e tudo quanto mais pensar, e o pessoal pode ver em tempo real e atingir não só a nossa região, mas pode ser um veículo que leva a informação de maneira universal, né? Achei muito interessante, e eu comecei a fazer entrevistas de vídeos editados. Você já fez alguma entrevista com celebridades do mundo gospel? Pois bem, o primeiro que eu levei para o vídeo, para as redes sociais, foi o cantor Robson Monteiro. Robson Monteiro, se os internautas lembram, ele foi um homem que cresceu no programa do Raul Gil, né? Ele foi renomeado ali no programa do Raul Gil, né? De fato, tornou-se um profissional da música no programa do Raul Gil, né? E ele foi a primeira pessoa que eu entrevistei como vídeo para ser lançado nas redes sociais. Entrevistei Samuel Mariano, que é uma pessoa que está na atualidade disparado em destaque, com uma mensagem poderosa, louvores abençoado, está abençoando a igreja por todo o Brasil, podemos dizer, né? Também eu tive a honra, o prazer de entrevistar o Robson Monteiro na cidade de São José, até na casa do vereador casado com a obreira Ana, né? A gente esteve lá e aí ele me prestou essa entrevista para a rádio Só Gospel, né? E foi uma benção. Também entrevistei um casal do Peru, né? O pastor Sebastião e a sua esposa, né, Josicléia. Também foi uma entrevista interessante, né? Entrevistei também um cantor por nome de Roberto Félix. Agora, há poucos dias ele teve cantando no programa do Ratinho. Há poucos dias tirou 1000, 1000, 1000 e 1000. Né? É um cara que de fato tem o dom de louvar o Senhor e tem um testemunho maravilhoso, né? Então, entre outros, né, irmãos? Mas foi bastante pessoas que eu já tenho entrevistado. Existe algum patrocinador contribuindo para manter essa rádio no ar? Olha, Mero, ninguém nunca me deu um centavo para manter essa rádio no ar. Já faz 3 anos que está no ar, ninguém nunca me deu um centavo para manter a rádio no ar. Né? Eu tenho uma certa vantagem, eu não sou um empresário, não tenho um poder aquisitivo que a pessoa fazer. Ele mantém essa rádio porque ele é um bem-sucedido na vida financeira. Não se trata disso. Como eu disse, eu gosto de entender de tudo. Eu trabalho com criação de site, trabalho com criação de aplicativos, né? E entendo um pouco
da operação de controle, de configuração de aparelhos e assim por diante. Então, juntando tudo, eu mesmo configurei, eu mesmo fiz o site da rádio, eu mesmo desenvolvi o aplicativo, eu mesmo dou manutenção, se dá um problema eu mesmo entro no sistema do servidor, eu mesmo resolvo. Então, né? de qualquer maneira, é muito fácil para você, que você faz eu pago só os direitos de usar a rádio no ar, o resto eu desenvolvo tudo, certo? Então, para mim fica um custo bem mais barato, a não ser o equipamento de estúdio, né? Mas o resto fica muito fácil. Então, eu nunca exigi. Eu até queria, se alguém quiser nos ajudar, eu, pela Rádio Só Gospel, eu estou precisando de duas câmeras que se conectem na conexão RCA, para que a gente faça a entrevista com um jogo de imagem, face a face. Como essa entrevista que a gente está fazendo aqui, nós estamos vendo apenas o cenário. Mas eu pretendo adquirir câmeras para que haja troca de imagem, cenário, entrevistador, entrevistado, né? E assim por diante. Se alguém quiser, que nos ouve aí, quiser dar uma força aí para a gente melhorar a capacidade do nosso estudo aí, Deus vai te abençoar. Eu vou orar por você, vou colocar seu nome no ciclo de oração. Amém. E você vai ser abençoado. Então, pastor, uma palavra de exortação, qual seria para a sua igreja, para todos os crentes que estão ali ouvindo neste momento? Palavra de exortação. De exortação. Olha, eu diria o seguinte: não desista, né? Se Deus colocou algo no seu coração, né, que seja até uma coisa secular, né, ligado ao lado financeiro, o lado administrativo, aquisição de algum bens para o seu lar, para a sua casa, mas que se for também no ministério de Deus, não desista, não ligue para as barreiras, para os problemas, para as faltas de oportunidade, né? Coloca no teu coração, segue em frente. Também há coisas que você pode avançar sem prejudicar os seus superiores, né? Se é para ser rebelde, não vai, irmão, porque não dá certo, né? Não adianta você confrontar com o ungido de Deus, né? Não adianta você confrontar com um superior seu no seu emprego, não adianta. Mas busca as oportunidades, espera a hora certa, Deus vai te abençoar e o seu sonho vai ser realizado. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Pastor Zildo, então está chegando o finalzinho da nossa entrevista, mas eu ainda queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes do programa Tarde Total e também para os internautas, né, que vai nos assistir através das redes sociais. Bem, não esqueça de ir no Play Store, né, nas plataformas do Android. Vai no Play Store, procura lá o aplicativo Só Gospel. Tem o símbolo, o ícone dele é uma nota musical verde e branco e preto, com as letras pretas. Baixe esse aplicativo e você vai estar nos ouvindo 24 horas por dia. Tem entrevista, tem o pastor Abílio Santana todas as manhãs, tem Joanine Paraline com ilustrações maravilhosas da palavra de Deus. Todas as tardes eu estou levando uma palavra de salvação. Não é prometendo a você um carro, uma mansão, alguma coisa, não. Palavra de salvação. Todas as tardes, de hora em hora, uma palavra. Nos domingos, de hora em hora, no período da tarde, entrevista. Inclusive, essa entrevista, se a Mary me ceder ela, que é da Coremos FM, se ela me ceder, eu vou colocar lá também, entre outras que vêm por aí, né? Eu já aproveito para fazer o convite para você me prestar uma entrevista para Só Gospel. Tá Aceita? Bom, aceito. Pastor Zildo, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Tarde Total. Quero dizer que fica sempre aberto a oportunidade de voltar e quero que você deixe as suas considerações finais. Amém. Minhas considerações finais, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe ricamente. Deus abençoe o diretor da rádio, Marcos, né? O senhor Babu, que tem se empenhado muito para que essa rádio fique no ar. Deus abençoe eles. E que Deus abençoe os internautas, né? E que você nos acompanhe. Eu estou falando de mim já, não da rádio que está fazendo a entrevista. Nos acompanhe no Facebook, PR José Hilton Silva de Lacerda, ou então você pesquisa só assim, PR Zildo. Então você vai encontrar o meu Facebook lá. Temos muita entrevista lá, temos
estudos bíblicos, e a partir de junho a gente pretende novamente, faz um ano que eu dei uma parada, mas daqui a um ano a gente vai voltar com novidade aí. Temos um projeto de 100 vídeos para colocar no ar, 100 vídeos pequenos com orientação conjugal, familiar, e a partir de junho a gente vai chegar aí para abençoar a sua vida também, juntamente com os demais aí que estão na mídia abençoando você. Eu quero fazer parte disso, eu quero também te abençoar. Então nos acompanha, né? Na simplicidade, uma linguagem rústica, mas é do coração, e creio que Deus vai te abençoar. Que bom. Eu quero agradecer aos ouvintes do programa Tarde Total, que está na escuta da Coremos FM, e também agradecer a todos os internautas que estão assistindo essa entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado.